quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar desse tema fantástico. É bom, pessoal, ver o que você falar de... Isso mesmo, chegou cedo, só para ver se vai falar mal da Cunha. Uhul! Pois é, tema muito pedido pela minha audiência. Gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e vou tratar desse tema muito intrigante: relacionamentos, cunhados, cunhadas, os palpiteiros de plantão. Queridões, como eu sempre digo, eu sou assim um pouco como vocês. Eu sempre quis atingir a minha melhor versão. E para isso, eu fui estudar coaching, hipnose clínica, análise transacional, para entender um pouco mais as pessoas e, é claro, a mim mesma. Então, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação que eu conquistei. As pessoas que eu auxiliei também conquistaram em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero focar nos relacionamentos. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber sobre relacionamentos, saber que muitas vezes os cunhados, as cunhadas são considerados palpiteiros de plantão e se intromete na sua vida. Você precisa aprender a lidar com isso. Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Meus queridos, relacionar-se bem com os cunhados, as cunhadas, terem na realidade uma vivência melhor nos relacionamentos, fica muito mais fácil, não é isso? Fica mais tranquilo. E os cunhados, as cunhadas, os concunhados farão parte da sua vida de casado, de namorados, de quaisquer tipos de relacionamentos. É sempre bom aprender a lidar com essas situações. Você merece ter um relacionamento maravilhoso. Relacionamento com as outras pessoas que estão ali no entorno do relacionamento. Eu estou fazendo uma série de bateria de lives tratando sobre os relacionamentos. E hoje eu separei esse tema que haviam me pedido bastante. Olha como que a minha audiência é interessante, porque quando eu fiz a live Sua Sogra é uma Cobra, gente, eu recebi vários directs da minha audiência dizendo: Silvia, meu problema não é minha sogra, meu problema são as minhas cunhadas, é o meu cunhado. Nossa, por que eu não havia pensado por esse lado? Porque eu não tenho esse tipo de problemas, eu não tive esse tipo de problemas. Então, quando nós falamos isso, é importante a gente analisar, porque às vezes isso não acontece na sua vida, mas acontece ali, na vida do seu vizinho, na vida do seu irmão, da sua irmã, e que você gostaria de ajudar. Então, queridos,
Por isso, eu resolvi hoje tratar desse assunto. E olha que é um assunto um tanto quanto espinhoso, se é que a gente pode realmente falar isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão ali para dar um palpite? Não, gente, estão ali porque está preocupado com o outro. Só que nós vamos descobrir o que está realmente acontecendo. Qual é a insegurança que está girando ali nesse entorno? Então, o meu método SAVE, seu autoconhecimento valorizado, traz uma grande transformação na sua vida. E eu trago aqui hoje esse tema tão fantástico que é relacionamentos. Cunhados, cunhadas, os palpiteiros de plantão, parte 4 dos relacionamentos. E eu pergunto, como que você se sente quando as suas cunhadas ou cunhados não se dão bem com você, com seu parceiro, com seu marido, com a sua esposa, namorado, namorada? E aí, gente, começa um Deus nos acuda. Por quê? Porque começa a falar, ó, ele não é para você não. Ah, ele não é bom o suficiente. Ó, ela não é boa o suficiente para estar ali do seu lado. Ou pior, que em determinadas situações não sabe se portar frente à sociedade, frente aos nossos amigos. É um problema, não é isso? Como que você se sente? Você fica bravo, chateado, irritado, triste? Como que você se sente? Ou você sente que é verdade que precisa se posicionar melhor em relação a isso? Por quê, gente? Porque, na verdade, você tá ali convivendo naquela família e a gente fica entre a cruz e a espada. Você já identificou isso? Quer, às vezes, até sair desta relação por causa da sua cunhada, do seu cunhado? Você ainda tem essa sensação, eu preciso mudar, mas mudar muitas coisas, eu não sei nem o que, nem quais coisas que eu devo mudar. Queridão, queridona, se você está pensando em relação a isso, precisamos tomar todo o cuidado. Esta live de hoje é para você. Sejam muito bem-vindos. Mandem seus aviõezinhos. Convidem os amigos, os familiares. Manda lá para sua cunhada, para o seu cunhado. Faça como eu mandei para minha cunhada, mandei para o meu cunhado. Gente, é importante falarmos a respeito disso, porque não podemos simplesmente colocar ali embaixo do tapete. Então, hoje eu decidi falar desse tema que para muitos são temas espinhosos. E olha lá, vamos então. Gente, segundo pesquisas, as cunhadas atrapalham mais os relacionamentos do que as sogras. Silvia, é verdade esse bilhete! Queridões, queridonas, as cunhadas e os cunhados. Se antes, lá antigamente, as sogras eram vistas como pessoas difíceis, problemáticas, hoje as cunhadas, os cunhados são apontados como um dos principais motivos de conflito entre os casais. Olha isso! Quando encontramos um novo amor nas nossas vidas, uma das principais, que são várias, obviamente, expectativa
gira em torno do quê? Da sogra, não é isso? A famosa sogra tão temida. Quem nunca, fala a verdade, quem nunca sentiu medo ou receio ao conhecer a nova família ali do seu cacho, que tá ali no namoro, né? Tá ali querendo conhecer melhor. E aí sente aquele medo, um frio na barriga. Como é que eu vou ser recebida nessa família? Gente, já ouvimos tanto sobre a influência que as mães exercem sobre os seus filhos e a dificuldade, né, de aceitar que eles cresceram, se relacionam com outras pessoas e que principalmente vai se relacionar com uma outra pessoa amorosamente e que esquecemos, muitas vezes, de observar o comportamento das outras famílias. Por quê? Porque a gente está ali ligadinho no problema nosso. Só que esquece que um dia você pode estar ali, outro dia você pode estar no outro lado. Às vezes, não é a mãe o problema, e sim os irmãos. Os irmãos! Sim! Os irmãos! Queridões, toda família possui sim as suas desavenças, briga por algumas coisas, e nem sempre para uma terceira pessoa, aquela que está vindo de fora e que está chegando agora, a gente brinca, caída de paraquedas, ali é simples lidar com essa situação. Por quê? Porque, na realidade, vai ter os excessos dos parentes que estão ali ao entorno. Existe, sim, essa crença da sociedade que é difícil conviver com a maioria das sogras, o que pode, inclusive, claro, contribuir para quê? Para o fim do namoro e, quiçá, até mesmo de casamentos, tá, gente? Mas uma pesquisa publicada pelo jornal La Terceira, de um dos principais veículos de notícia da América Latina, mostra que a sociedade vem mudando. Como assim, Silvia? Vem mudando, gente. E a maioria dos entrevistados que vem falar que quem atrapalha realmente os relacionamentos são os cunhados. E, gente, eu cheguei nessa pesquisa por causa da minha audiência. Eu amo quando vocês me mandam os directs, gente. Eu acho fantástico. Por quê? Porque eu não recebi um e nem dois, mas eu recebi muitos directs dizendo que não tinham problemas com a sogra, que tiveram problemas com a sogra no início do relacionamento, mas que os maiores e piores problemas eram as cunhadas, os cunhados, os irmãos ou irmãs do marido, da esposa. Olha isso, gente. Então, quando eu falo isso, é porque tem uma pesquisa muito séria no mercado em relação a isso. Oi, Roseli! Saudades, lindona! Tô de volta! Olha lá, tem alguns cunhados ótimos, inclusive meu cunhado mais velho considera um irmão. Ele só me aconselha coisas boas. Boa, Rose! É isso que fica demonstrado. Porque dizem que as cunhadas causam mais brigas e conflitos do que os cunhados. Então, as mulheres, por quê? Porque as mulheres são naturalmente mais protetoras e autoritária, né? Possessiva ali é minha irmã, meu irmão. E aí vai querer o quê? Vai querer dar pitacos, né, gente? Olha, observem bem.
Mesmo enfrentando muitas brigas, desavença, 8 em cada 10 entrevistados não falam abertamente esses problemas. Por quê? Porque sentem que eles preferem manter o quê? As aparências do que resolver o problema. Senta e conversa. É por isso, isso e aquilo outro. O que falta, Silvia? Um diálogo. A falta de diálogo pode causar sérios problemas entre o casal, que acaba discutindo N vezes e pode até vir a se separar. Né, Maurício? Verdade, né? Pois é. Agora, imagine a pessoa que está ali no meio dessa disputa. É muito mais difícil para essa pessoa. Por quê? Porque ela fica dividida. Ela não sabe, né, se vai apoiar o irmão, a irmã, ou o seu parceiro, a sua parceira. E sempre vai ficar se sentindo ali infeliz. Por quê? Por causa desses ciúmes, dessa competição, dessa possessão. Peraí. Oi, Marcinha. O nosso grande problema é o egoísmo, a sensação de pertencimento, que as pessoas são nossas. Infeliz engano, ninguém é dono de ninguém. É verdade, lindona, ninguém é dono de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Então, qual seria o correto, Silvia? Eu estou fulana de tal. E não eu sou. Eu sou Silvia Vasconcelos. Já estive Nascimento. Hoje não estou mais. Então, percebem? Por quê? Eu sou daquela. E podemos estar naquela. Então, podemos observar bem em relação a isso. Aquela outra pessoa que está ali no meio da disputa, como que ela fica? Ela fica dividida, né, gente? Entre a pessoa do irmão ou da irmã e entre o seu parceiro, namorado, namorada, marido, esposa. A melhor forma de resolver esses conflitos é colocando limites, mantendo uma conversa franca com o seu parceiro, com a sua parceira, sem se esquecer os relacionamentos familiares. Por que, Silvia? Porque esse é o entorno. Também são importantes para uma vida saudável e feliz. Gente, eu cheguei do interior ontem à noite. Eu estive lá na casa da minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada, da minha irmã, do meu cunhado. E eu gosto da família reunida. Eu sinto felicidade quando estamos todos juntos. Por quê? Não é sempre, não é sempre. Mas quando estamos lá, eu quero estar junto. É agradável. É felicidade. E aí, quando você tem um relacionamento, o outro pertence à sua família. Então, você tem que saber receber o outro e estabelecer regras e falar como se sente só melhora a vida conjugal. Não pode ser diferente. Abre caminho para uma união mais estável, duradoura, plena, feliz. Por quê? Porque aceita o outro, aceita a família do outro. Nós estamos aqui de passagem. Então, não tem que existir competição. Competir para quê? Se é melhor estarmos juntos, agregar. Os agregados faz parte. Então, a gente tem que observar isso. A gente precisa estar conectado
com a outra pessoa também. Gente, se nós estamos aqui apenas de passagem, nós precisamos observar que muitas vezes há uma grande razão o porquê aquela pessoa também faz parte da nossa vida, também faz parte da nossa existência, da nossa caminhada. Pararam para pensar nisso? São laços que nos unem. Então, para de querer competir com a cunhada, com o cunhado. A competição entre cunhadas, cunhados, pode ser comum em algumas famílias, o que pode levar a um problema, e não apenas entre as mulheres, mas na família inteira, gente, causando sérios problemas. Seja a irmã do marido, ou da esposa, ou seu irmão, a sua irmã, cortar este comportamento competitivo pela raiz será extremamente útil, se você quiser, é claro, ter um ótimo momento em reunião familiar. Isso é primordial. Observem. Então, não precisa competição. Não entre na competição. Eu quero trazer aqui e falar muito claro, porque muitas vezes nós observamos que vai existir essa competição. Não entre. Importa mesmo que ela seja mais magra ou tenha mais dinheiro? Para quê? Qual razão? Então, quem está marcando os pontos? Ai, fulano ganha mais. Beltrano tem um carro zero e eu não. Você! No final, a pessoa que parece competir é, na verdade, aquela com a autoestima mais baixa. E você está ali achando que, o fulano, a fulana é o suprassumo. Gente, para. Não entre na competição. Por favor. A razão para algumas, para ela competir com você, é para se sentir melhor sobre si mesma. Se acabar com a competição e evitar ter problemas com ela, você pode se livrar da tarefa difícil de tentar superar uma outra. Deixe a ter o palco ali só para si mesma. Chega, não precisa competir. É claro que aquela que está querendo realmente, é óbvio que ela precisa do quê? Da atenção. Ela quer todos os holofotes para ela. Então, em vez de tentar superar o que ela está dizendo, deixa falar. Fala. Entra por aqui, sai por ali. Deixe que ela fale livremente sobre o que a faz superior. Enquanto o momento todo você se desliga e está pensando em outra coisa, está lá falando os seus devaneios, você está lá em outra dimensão. Deixa ela falar, sorria, faz cara de samambaia, eu sempre brinco, faz cara de samambaia. Sorria enquanto a banda passa, gente, assinta com a cabeça, mas não reaja, para quê? Não se junte a ela com perguntas ou conversas essas para ficar ali, brigando, caçando aquilo que não pode. Apenas sorria e assinta com a cabeça. Claro. Quando ela começar a falar incessantemente sobre o novo carro, o novo anel caro que ela comprou, a viagem para o exterior, o emprego dela que é o máximo e que ganha XYZ, logo depois vai acabar o assunto, gente. Ela não vai ter mais ideia, ela vai ficar quietinha, vai calar a boca. Redirecione o foco durante uma conversa competitiva. Mude,
Fale outra coisa. Se ela começar a ficar ali agressiva ou competitiva demais, mude o assunto para outro tópico. Nossa, eu não gosto muito desse papo. Fala até do coronavírus. Fale qualquer outra coisa, muda o assunto. Ah, o Joãozinho vai casar, você sabia? Nossa, que bacana, né? Ah, tá. Fala alguma coisa legal. Muda o assunto. Por quê? Porque você não quer ficar ali competindo com ela. Ai, ela tá com o carro zero do ano. Muda. Pense nisso. Mostre os limites quando se trata de família. Eu já falei aqui. Oi, Mauro, seja bem-vindo, queridão. Mostre os limites quando se trata em relação à família. Ela pode querer ser melhor em cada situação, o que não tem problema. No entanto, o que a gente tem que se atentar? Quando se trata do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, mostre os limites. Por quê? Porque não pode passar daqui para lá. Mostre quais são os limites e a reprove. Se estiver falando do seu marido, de você, dos seus filhos, pense nisso. Querida, só até aqui, tá? Por quê? Porque daqui para lá é a sua vida, daqui para cá é a vida da minha família. Considere manter privada a vida pessoal dos seus filhos. Agora, é diferente quando você tem outro tipo de família. Mas se é esse tipo de família que muitos colocaram para mim nos directs, de competitividade, de que quer se mostrar melhor, quer dar palpite demais na vida do outro, não compartilha mais as suas coisas pessoais. Deixa para lá. Por quê? Seja sua, seja dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Permita que a sua cunhada, que o seu cunhado fale sobre os filhos dela, não os seus. Os meus sabem bem que eu não deixo falar mal dos meus filhos, né? Ah, brincadeirinha, não tenho. Gente, mas não conte feitos ou problemas que os seus possam estar passando. Por quê? Porque pode dar ali a comparação. Começa a fazer ali as comparações. E comparar, nós já falamos, não é legal. Evite se vangloriar sobre os feitos do seu marido, seus filhos. Por quê? Porque pode gerar uma disputa entre os maridos ali. Ai, o meu ganha X. Ai, o meu ganha Y. Não. Seja o irmão ou cunhado dela, ela pode comparar o marido ao seu. Então, tire qualquer possibilidade da equação. Pare, deixe para lá. Não precisa. Diga a ela que você recusa comparar os seus filhos com os filhos dela. Não há essa necessidade. Por quê? Para ela parar imediatamente com isso. A pior coisa que existe é ficar ali falando que o outro é melhor. Seja clara em relação a como você se sente. Se sentir que ela continua a ultrapassar os limites, lembra dos limites que eu falei? Existe um limite, gente. Você deve chamar a atenção sobre esse comportamento e informar que não gosta nada desse tipo de comportamento. Pare com isso. Ok? Olha só. Um outro passo também importante, seja astuta para perceber se ela influencia a sua sogra. Por quê? É filha, é filho, e pode ali, a gente brinca, na calada da noite,
influenciar a sua sogra. Porque ela pode estar tentando ali sabotar a sua imagem, falar que você não é uma boa pessoa para a sua sogra. Por quê? Porque a sua cunhada é o seu cunhado, irmãos do seu marido ou da sua esposa. Então, é claro que pode querer mostrar que você é uma outra pessoa. Então, se a sua sogra é a mãe dela, é claro que vai ficar mais fácil. Por quê? Porque elas duas estarão ali, muito mais perto. E você, na posição de nora, na posição de genro. E claro, né, gente? Tenha certeza de que ela não está tentando destruir o seu relacionamento para parecer boa aos olhos da sua mãe. Né? Da sua mãe, a mãe lá. Como é que a gente fica? Presta atenção. Nunca fale sobre a sua cunhada de uma forma depreciativa para a sua sogra. Por quê? Porque é a filha dela. Nem do seu cunhado, porque é o filho dela. Por que isso acontece, gente? A sogra pode ver o que está acontecendo, porque é uma pessoa mais experiente. Caso sua cunhada, seu cunhado, esteja ali falando mal de você para sua sogra, resista à vontade de falar mal também. Deixa para lá. Por quê? Porque quando você está falando do outro, eu sei mais de você do que do outro. Preste atenção. Escolha ter uma cabeça erguida, altivez. Deixa para lá. Preste atenção em mal entendidos que sua cunhada pode ter feito surgir. Se perceber que sua sogra está tratando você de maneira diferente e se comportando de jeito estranho, presta atenção. Faça ali uma investigaçãozinha rápida para ver se a sua cunhada começou um rumor ali, uma especulação, colocar ali uma sementinha do mal sobre você na cabeça da sua sogra. Você pode precisar contar com um aliado confiante da família. E, gente, quando eu falo isso, só não deixe transparecer. Observe. Observe. Ah, Silvia, não tinha pensado nisso. Pois é, às vezes a sua sogra é a sua aliada. Consulte seu marido, a sua esposa. Caso a sua cunhada, o seu cunhado, pareça estar tentando ali sabotar o seu relacionamento. Se ela for a irmã do seu marido, peça a ele. Para ele fazer o trabalho que é a parte dele. Qual trabalho, Silvia? Ele vai ter que ser um detetive. Descobrir ali se ela está fofocando sobre a sua pessoinha. Para quem? Para sua sogra. Pelas tuas costas. Ela pode estar fazendo isso? Pode, você precisa saber. E é claro que se você chegar lá, sua sogra não vai falar para você, mas para o seu marido, para sua esposa, ela vai falar. Atenção! Então, observe isso. É extremamente importante a gente analisar isso. Nossa, Silvia, não tinha pensado a respeito disso. Pois é, então pense. Pense a respeito disso. Só envolve o marido. Atenção! Por quê? Para não dar mais chabu, né, gente? Só vai envolver o marido se não conseguir lidar com a situação sozinha. Ou se os problemas saírem fora do controle. Caso contrário, você vai lidar sozinha. Mas se você não conseguir, é claro que aí você tem que falar para o seu marido, para sua esposa. Gente, seja cordial.
Mas não fique íntima ali, se é da sua cunhada, se você já percebeu que a sua cunhada não é do bem. É aquela que está ali para causar discórdia. Mas também não seja grossa, né? Seja polida. Seja, não é? Ali, ó, feliz da vida. Mas segure-se ali, ai, como eu te amo. Se você não ama, fale somente aquilo que você verdadeiramente sente. Considere o relacionamento como se fosse um negócio, não é isso? Em vez de a nível pessoal, seja profissional, mas não pessoal. Isso é importante saber. Um outro passo também interessante é limite a interação com a sua cunhada. Se ela não é dessa interação toda, você pode não conseguir evitá-la completamente? Pode. Por quê? Porque existem festas de final de ano, feriados, uma série de coisas. As interações familiares, casamentos. E aí, né, gente, não tem como. Mas você pode passar mais tempo com outros parentes, familiares ali durante uma reunião. Você não precisa estar ali grudado, não é carne e unha. Até porque muitos colocam ali, ai, porque a minha cunhada é um problema. Se a sua cunhada é um problema, você não precisa estar ali de carne e unha, grudado. Carne, unha e cutícula. Não! Seja polida. Em vez de se afundar ali naquelas negatividades da sua cunhada, dê atenção para um outro relacionamento positivo. Fale com outra pessoa, com outro primo, com outra pessoa, com um tio, uma tia. Tem tanta gente. Dica extra, gente. Se você perceber que está ficando magoada ou transtornada, respire fundo. Lembre-se que o que está acontecendo, relaxa, procura relaxar. É muito fácil se envolver em problemas. E naquele problema, principalmente se ela estiver te provocando. Você pode colocar ali a situação em estado muito ruim. E tente perceber que sua cunhada pode estar ameaçada ou admirar você, fazendo com que ela se torne competitiva. Em vez de ficar com raiva, considere que ela é insegura e está tentando encontrar um caminho que ainda não encontrou. Preste atenção nisso. É extremamente importante. Gente, quando eu falo isso, às vezes a outra pessoa admira, mas não sabe como falar, não sabe como externar. Oi, pá, se igualar nunca é uma boa opção. Sim, jamais. Fique sempre ali, ó, na sua, no saltinho, ó, de bom tamanho. Queridões, é extremamente importante a gente observar isso. Pode estar acontecendo na sua família. E você precisa lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de situação. Então, seja firme em determinados momentos, quando você precisar. Olhe os limites, tem uma linha. Não deixe ultrapassar esta linha. Porque senão vai virar um furacão, um Deus nos acuda. Oi, Marcinha, e além disso pode criar problemas com a sogra por causa da filha dela, sua cunhada. Sim! Por quê? Ah, porque a sogra, se você for falar para a sogra da sua cunhada, é a filha dela. E aí, a sogra que não tinha um problema com você pode passar a ter. Gente, é extremamente importante a gente observar isso.
Graças a muitos directs, obrigada, infinitamente obrigada pela sugestão e principalmente por colocarem, quando eu fiz a live, sua sogra é uma cobra. Eu recebi diversos, gente, mas muitos mesmo, que os problemas não eram com a sogra, era com a cunhada, com o cunhado. Então, queridos, observem isso. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos em construção. Observe, aquilo que ela vê como defeito em você, pode ser algum defeito dela, que ela não consegue ver em si mesma, mas ela vê em você. E isso vai gerando problemas. Que quem vai arrastar esse problema? Deixa para ela arrastar. Você não precisa. Oi, Julinha! Seja bem-vinda, lindona! Por isso que eu sempre digo, quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê no outro. Erik Erikson, quando escreveu esta frase, ela é fantástica, é brilhante, porque se a sua cunhada está lá colocando o dedinho na sua ferida, pode ser a ferida dela, mas está doendo em você, então aquilo que você está vendo nela tem em você. Ou comece a observar. Observe verdadeiramente. Gente, eu espero imensamente que hoje eu possa ter contribuído, gerado valor para vocês. Eu não pensava que tinham tantas pessoas com problemas, com cunhadas, por não ter na nossa família, na minha família. Como não tenho, eu não sabia. Então, e o fato que eu contei quando a minha irmã começou a namorar lá atrás, que eu era adolescente, isso me fez recordar que realmente eu sentia ciúmes. Por quê? Porque aquela sensação de posse da minha irmã, que é a minha irmã, vou perder. E por quê? Porque ela é super protetora, os cuidados que ela tem comigo, tudo. Então, eu já não me lembrava mais. E quando eu comecei a ler os directs, eu comecei a observar isso. Quantas famílias passam por isso? E eu tenho um grande agradecimento por não ter este problema na nossa família, na minha família. E digo de boca cheia, de coração. Por quê? Porque eu nem vislumbrei. Então, para aqueles queridões que pediram a live de hoje em relação às cunhadas e os cunhados, pense nisso. Observe como que são os comportamentos, como que a pessoa, será que ela está com ciúmes? Como que ela está se sentindo? Está sentindo que está perdendo o irmão, a irmã? Pode ser que seja isso. Então, olhe também para o outro lado. Queridos, como eu sempre digo, eu tenho um grande propósito na minha vida. E esse propósito que eu tenho, o prazer de dizer que hoje eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistarem a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Se você tiver que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Pense sempre nisso. Coloque limites. E, em primeiro lugar, ame-se. Você é a pessoa mais importante da sua vida. É você que, desde o momento que você nasceu até o seu túmulo, vai te acompanhar. Pense sempre nisso. Olha lá o Mauro, cunhada!
Boa, lindão! Super beijo, queridos. Gratidão imensa por todos vocês que acompanham as minhas lives. Eu e o Instituto Save, toda a minha equipe, só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, queridos. Super beijo